A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Leandro e nós vamos começar mais uma devocional hoje. Eu quero desejar as boas-vindas a você que está acessando pelo meu Facebook ou a você também que está acessando pelo canal Tim Lê Mil. Hoje a nossa devocional, nós temos o seguinte título que você já observou aí no vídeo. A repetição não diminui a importância, ou seja, não diminui o valor. E eu quero começar citando um texto que fala sobre essa questão da repetição. E esse texto está em 2 Reis 13, no capítulo 14 até o versículo 19. E é interessante, eu não vou ler o texto todo, o rei Jeoás, ele foi até Eliseu, que era um profeta de Israel, e ele chegou lá, viu Eliseu doente, ficou triste com aquilo, falou: ó, senhor Eliseu, o senhor é a força de Israel. Então Eliseu pegou para ele e falou assim: não, pega a flecha, abre a janela, manda a flecha. Aí, pum, o Jeoás foi lá e fez aquilo que Eliseu mandou. Só que o seguinte, olha o que aconteceu. Eliseu falou assim: ó, tem mais algumas flechas ali no cantinho, pega essas flechas que estão ali e atira-as no chão, contra a terra. E o Jeoás pegou, atirou uma, todo cheio de força, atirou uma, pá, atirou a segunda, tchá, a terceira, tá. Só que ele desanimou em meio a essa repetição de atirar as flechas, que era um ato profético que indicaria a vitória do povo de Israel sobre a Assíria. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o profeta censurou ele, falou assim: rapaz, era para você ter jogado essas 5 ou 6 flechas, por que você parou na terceira? Aí eu quero ler com você, está aqui, ó. Mas o profeta ficou zangado com ele, lá com o rei Joás. Devia ter tirado contra o chão 5 ou 6 vezes, pois então teria ferido os sírios até que eles ficassem completamente destruídos. Agora será vitorioso apenas 3 vezes. Então, o que eu quero falar sobre isso hoje? Eu estava essa semana dando uma palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis. E eram 3 turmas. E porque o auditório não cabiam as 6 turmas numa pancada só. Então nós tivemos que dividir em 3 remessas, em 3 parcelas, o público que eu iria atender com a palestra. Só que eu teria que repetir a palestra 3 vezes. A mesma palestra 3 vezes, o mesmo conteúdo 3 vezes. Na primeira foi legal, na segunda foi bem, mas da segunda para da terceira veio o intervalo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que durante esse intervalo eu me sentei no auditório que estava vazio, eu ajeitei algumas cadeiras que estavam fora do lugar, e me sentei, me recostei na cadeira e falei assim: ah, Deus, eu sei que é outra turma que está vindo agora, mas eu estou tão cansado, eu já estou cansado de repetir essa palestra, já repeti 2 vezes, vou ter que repetir a terceira. E o Espírito Santo falou assim comigo: o fato de você repetir algo tantas vezes não fará isso menos importante. E exatamente, Jeoás não deu importância à repetição. E nós, como cristãos, também temos a mania de achar que o fato de repetirmos uma coisa faz com que aquilo deixe de ser tão valoroso. Eu vou ler alguns tópicos que eu anotei aqui. Quer ver? Nós cansamos de repetir verdade porque temos medo de ser considerados chatos. Verdades simples como Deus entregue o seu dízimo. Verdades simples como é preciso orar, é preciso fazer as boas obras, é preciso respeitar os pais. Às vezes, por nós repetirmos isso algumas vezes, muitas e várias vezes, nós achamos que isso torna-se sem valor, mas não torna. Outra coisa, nós queremos sempre uma novidade. É o último CD de adoração, é a última melhor música de adoração que está bombando, é um congresso A, congresso B, congresso C, nada contra isso, mas nós não precisamos ficar na dependência só disso. Nós achamos que se nós estamos repetindo já uma música muitas vezes, aquilo já se tornou chato, monótono, sem valor, e não é desse jeito que acontece.
Quer ver outro ponto? Nós começamos a deixar de agregar valor, ou seja, quando a repetição começa a acontecer, nós começamos a deixar de agregar valor ao que falamos. É o famoso, começamos a falar da boca para fora. Outro ponto, nós já não louvamos, nós já não adoramos ao Senhor durante os períodos de louvor da nossa igreja com a mesma intensidade. Se o ministro escolher uma música que já tem 10, 15, 20, 100, 200 anos, como tem as músicas do Inário, no caso metodista Inário, mas é o cantor cristão, a APA, então nós já não louvamos com a mesma intensidade. Meu Deus, o ministro colocou Preciso de Ti de novo, essa música lá de 2001. Eu não aguento mais cantar essa música. E isso não está certo, queridos. Não está certo, porque a repetição não diminui a importância, não diminui o valor. Você quer ver uma coisa? Se não fosse assim, o profeta Eliseu não teria dito para Jeoás para repetir aquele ato tantas vezes. Então, quer ver outra? Nós não refletimos mais com profundidade na palavra de Deus. Se o pastor for pregar sobre o Salmo 23, a gente está assim, meu Deus, Salmo 23 de novo. Mas, queridos, nós não esquecemos que a palavra é dinâmica, que a palavra se renova a cada dia. E embora nós possamos repetir a leitura do Salmo 23 500 bilhões de vezes, sempre o Espírito Santo vai extrair algo novo, algo profundo, algo que pode assim vir ao nosso coração e transformar uma situação da nossa vida. Quer ver outro ponto? Me lembrei até de John Wesley. John Wesley, certa vez, ele disse assim, olha, eu considero que um sermão meu está bem pregado depois de tê-lo feito por muitas e muitas vezes, ou seja, depois de já tê-lo pregado diversas vezes. Então, olha o que John Wesley, fundador do movimento metodista, disse, olha só, eu considero que a minha pregação está começando a ficar melhorzinho, cadinho, depois de já tê-la feita várias vezes. Gente, nós estamos falando de John Wesley, um grande avivalista do século XVII, lá na Inglaterra, e que foi se estendendo ao século XVIII e chegou até nós agora. E aí eu viro e falo, se a repetição é algo que nós deixamos com que a repetição se torne desvalorizada, eu fico me perguntando, se já que a repetição é algo que muitos de nós não damos valor, inclusive eu muitas vezes não dou valor, eu pergunto, então, se a repetição não é importante, então por que Jesus, então, se ela não fosse importante, Jesus não nos mandaria orar todos os dias, fazer o bem todos os dias, como diz Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se nós não desfalecermos, ou seja, faz o bem hoje, amanhã, depois, ou seja, repita essas atitudes. Outra coisa, Jesus não teria dito para nós nos santificarmos todos os dias, amar o próximo todos os dias, se encher do Espírito Santo todos os dias, meditar na palavra todos os dias, como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, né? E vai andando e diz assim, que medita na sua palavra de dia e de noite, ou seja, que repetidas vezes continua buscando a palavra do Senhor. E aí, Jesus ele não disse assim, se você tiver 2 anos de convertido, beleza, isso já não tem tanta importância você ser santo, ser separado, ou se você já orou uma vez durante a semana, não precisa orar mais. Não é assim, queridos. A repetição, ela é importante na vida do crente. Eu me lembro, ainda aqui durante essa reflexão, sobre os discípulos que foram martirizados, mortos, crucificados, decapitados, apedrejados e tudo mais que você pensar, mas eles repetiam a mesma palavra, Jesus Cristo veio para salvar, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa mensagem, ela não deixou de ser importante para eles, embora eles fossem propagadores e repetissem elas inúmeras vezes, até durante o dia inúmeras vezes. Imagina no decorrer de anos quantas vezes eles pregaram a mesma palavra, quantas vezes eles usaram os mesmos textos, mas aquilo não deixava de ter importância para eles. E aí,
eu começo já a caminhar para o fim dessa reflexão e dizer o seguinte: a repetição não é o problema. Agora, não encontrarmos algo novo na repetição, que não é o problema, que esse sim é o problema. Porque se fosse assim, nós teríamos que deixar de conviver com nossos irmãos, porque nós convivemos com eles repetidas vezes. Mas é interessante que em cada uma dessas repetições nós vamos descobrindo algo novo, nós vamos nos tornando mais íntimos, mais amigos, mais próximos. E o que acontece, eu já queria, agora com as considerações finais, dizer que a rotina ela não é a nossa inimiga. A falta da conexão com o Espírito Santo que se manifesta no dia a dia, na nossa rotina, na simplicidade que Deus vai se revelando a nós, essa falta de conexão com o Espírito Santo que é o problema. O problema não está em ler a Bíblia ou um texto, ou refletir num texto várias vezes. Esse não é o problema. Isso não vai tornar a palavra de Deus menos eficiente, ou desvalorizada, ou menos importante. Agora, quando nós não buscamos a valorização, a revelação dentro dessas repetições, aí sim, eu vou ter que concordar com você. Aí a repetição se torna algo sem valor. Aí realmente a repetição se torna algo extremamente enjoado, se torna algo extremamente enfadonho. Então eu quero te dizer o seguinte, meu irmão: não desista de repetir aquilo que é correto, não desista de proferir palavras verdadeiras, porque você está com medo de ser taxado, ser considerado chato, fanático, alienado e outra qualquer coisa. Você, de qualquer parte do mundo, esses vídeos já têm sido acessados na Itália, na Alemanha e aqui no Brasil. Então, você de qualquer parte do globo terrestre, in all world, você que está me ouvindo, eu quero te dizer o seguinte: não desista de fazer o que é correto, por deixar, às vezes, a nossa mente se encher com essa questão, assim como eu fiz na palestra. Falei, meu Deus, já é a terceira vez que eu vou falar sobre isso, e o Espírito Santo foi duro comigo e falou assim: olha, você repetir isso mais uma vez não vai tornar esse assunto menos importante, porque eles precisam ouvir sobre isso. E na nossa caminhada também, a repetição, a continuidade, a rotina, ela é necessária. A rotina de oração, rotina de consagração, de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos, ela é necessária. E vamos buscar a nossa postura que seja nova, a nossa postura em cada repetição seja nova. E lembre-se, a repetição não poderá diminuir a importância daquilo que você vive. A repetição não pode fazer você se tornar apático, se tornar insensível. Eu quero encerrar isso e dizer que Deus te abençoe e que você possa ser edificado por essa palavra e que o Espírito Santo possa tocar mais profundamente em seu coração. Deus te abençoe e nós nos vemos na quarta reflexão, que em breve será postada. Amém. Glória a Deus.